gente vai ver hoje sobre você é o seu maior inimigo. Por que você é o seu maior inimigo? Porque muitas vezes tá tudo dentro dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, é a autossabotagem, a crenças limitantes, tudo aquilo que impede da gente prosseguir, para que a gente possa realizar os nossos objetivos. Eu lembro muito bem que a autossabotagem, que é o medo, mas a crença limitante, faz com que a gente muitas vezes perda oportunidades ou mesmo a gente fica ali com medo ou a crença limitante faz com que a gente não prossiga para aquelas oportunidades que a gente quer. Muitas vezes a gente deseja, a gente quer, a gente se prepara, mas a gente quando recebe uma oportunidade, as pessoas acreditam em você, no seu potencial, vê você tendo habilidades, mas quando a oportunidade surge, alguma coisa surge ali, você começa a sentir aquelas dúvidas, a sentir aquele medo, aquela incerteza e começa também as crenças limitantes, né? Que muitas vezes diz que não é pra gente, então a gente tem que trabalhar para que a gente não seja o nosso maior inimigo, a gente vai trabalhar no nosso medo e nas crenças limitantes, para que essa autossabotagem não venha fazer com que a gente sabote, né? Não fazer com que a gente não dê o passo em diante, para que a gente realize aquilo que a gente tanto buscou. Muitas vezes eu quis realizar um sonho ou um objetivo e eu percebi que para que a gente tivesse essa realização, a gente tinha uma oportunidade para que a gente mostrasse o nosso trabalho, nossas habilidades. Através disso ia ter uma recompensa e a gente ia realizar esse objetivo que a gente queria. Então, quando foi para mim ter esse objetivo, para mim conseguir realizar esse sonho, veio uma oportunidade para mim fazer algo e eu fiquei ali com medo. Eu tive as crenças limitantes. Será se eu vou dar conta? Será se vai sair tudo bem? E eu percebi que ali era autossabotagem, era um medo e crenças limitantes que estava querendo me impedir. E mesmo que eu tivesse com essas dúvidas, o medo, eu fiquei ali apreensivo, muitas vezes eu pensei em desistir, mas eu já tinha dado minha palavra, eu já tinha acertado tudo e eu fui, era dar aula sobre minhas habilidades e conhecimento que eu adquiri. Eu estava tendo domínio, eu sabia o que eu estava fazendo, as pessoas acreditavam em mim, tinha a certeza que eu ia dar conta, mas ali dentro de mim tinha essas crenças que o que é que vão achar de mim, será se vão gostar, será se eu vou me sair bem, e isso ali me segurou por muito tempo, até o dia de eu ir fazer com que eu desse essas aulas para que eu começasse a quebrar essas crenças, né? E mesmo com medo eu fui. Então quando eu cheguei lá eu percebi que as pessoas me receberam super bem, eu comecei a falar que era o assunto que eu estava dominando, eram as habilidades que eu tinha conseguido. Então, por que que eu estava tendo aquele medo? Era justamente por as crenças limitantes e o medo. Estava fazendo eu ter essa autossabotagem e isso ia me impedir de eu conseguir realizar esse sonho, de conseguir alcançar esse objetivo. Mas, apesar do medo, apesar das crenças limitantes, eu fui vencendo para que eu pudesse fazer com que essa realização acontecesse. Quando eu fiz com que isso acontecesse, eu percebi que ali era só mesmo as crenças limitantes. Então eu resolvi trabalhar mais nelas, em crenças mais empoderadoras, em crenças que fizessem com que eu alcançasse mais objetivo. Então a gente vai se preparar ali, buscar habilidade, ter talento, buscar conhecimento e vai se preparando para que quando a oportunidade chegue, a gente também esteja com a nossa mentalidade preparada para que ela não nos sabote, para que ela faça com que a gente acredite em nós mesmos, acredite no nosso potencial, acredite nas nossas habilidades e tenha certeza. Pensamento, emoção, ação e resultado. Então, o pensamento gera a emoção e da emoção gera a ação e isso dá o resultado. Então, muitas vezes a gente pensa ali, como eu estava falando, será se eu vou dar conta? Isso é um pensamento. Então, eu tinha a emoção, que era a emoção de se sentir ali que não ia dar certo. Então, isso gerava uma ação que era eu recuar. E o resultado qual era? Eu desistir, eu não ir. Então, a gente tem que perceber que a gente tem que substituir o pensamento para que isso faça com que a gente tenha uma crença mais empoderadora. Então, a partir do momento que eu passei a pensar
eu vou tentar, eu vou fazer acontecer. Eu tenho que ir porque eu sei que eu adquiri conhecimento, eu tenho as habilidades, eu vou confiar no meu potencial, eu vou confiar nas minhas habilidades, eu vou tentar, eu vou em frente. Então, quando eu passei a ter esses pensamentos mais positivos sobre mim mesmo, eu comecei a ter autoconfiança, que fez com que eu tivesse essa emoção de se sentir mais seguro, mais forte, e foi ter na ação, que foi iniciar aí, né? Então, dar o primeiro passo em direção, mesmo com medo mesmo, eu fui. Teve um resultado mais positivo na minha vida. Eu comecei a ter ali os meus objetivos, eu comecei a vencer meu medo, eu comecei a vencer as crenças limitantes, eu comecei a perceber que eu estava vencendo muitas coisas. Os resultados foram por causa que eu mudei os pensamentos e as crenças. Então eu fui percebendo isso. Plante medo, colha bloqueios. Então, enquanto a gente vai plantando medo na nossa mentalidade, a gente vai colhendo os bloqueios. Muitas vezes a gente quer iniciar os nossos projetos, a gente tem aquele medo, pensa muita coisa, será se vai dar certo, tem as dúvidas, tem as incertezas, mas a gente percebe que a gente, quando planta o medo, a gente vai colher os bloqueios. Então a gente tem que plantar fé para colher prosperidade. Então a gente vai estar colhendo fé. Eu acredito em mim, eu acredito no meu potencial, eu vou fazer acontecer, eu vou buscar o conhecimento, eu vou me preparar, eu vou agir em direção aos meus sonhos, aos meus objetivos. Você percebe que você vai plantando a fé e no lugar do bloqueio vai vindo mais coisas boas na sua vida. Você vai percebendo que sua mentalidade vai ficando mais próspera em pensamentos positivos, em certeza, em fé, para que você possa vencer esses bloqueios. Então, o medo faz com que a gente fique ali plantando muitas coisas, muitas incertezas, muitas dúvidas, e isso ali acaba nos bloqueando. A mente é o campo, então a gente vai plantar fé, porque se a gente plantar medo, a gente vai colher bloqueios, e se a gente plantar fé, a gente vai colher prosperidade. Então a gente vai colher fé, né? Ali a certeza que você é capaz de conseguir seus sonhos, colocando a certeza que você é um vencedor. Então quando você começa a tirar os medos, será mesmo se eu consigo? Isso vai criando um bloqueio, porque você vai duvidando do seu potencial, você vai duvidando da sua capacidade. E quando você planta a fé, eu acredito em mim, eu acredito na minha capacidade. Eu não sei agora, mas eu vou procurar saber, eu vou me capacitar, eu vou buscar conhecimento, eu vou colher prosperidade, eu vou em frente. E você está plantando no campo da sua mentalidade coisas boas, coisas positivas. Você vai começar a ter pensamentos mais empoderamento, você vai começar a agir dessa forma, você vai entrar em ação e os seus resultados vão ser mais positivos. Você vai começando a ver que você vai tirando os bloqueios, vai tirando as crenças limitantes, vai vencendo o medo. Muitas vezes você percebe ali que o medo vem, mas você para se preparar, ver o que precisa fazer melhor. Então o medo ele está dizendo alguma coisa. A gente tem que perceber que o medo quer dizer alguma coisa e ainda não é tempo. Se prepara mais, busca mais. Então o medo ele vai estar nos preparando para que a gente entre nessa ponte, né? Que muitas vezes o medo mostra a ponte, mas está tudo escuro e você tem que andar sobre ela. Mas se o medo está dizendo ali alguma coisa, você vai perceber. Possa ser que é para clarear o caminho. Então o medo vai estar dizendo algo. Então a gente vai estar se preparando para que a gente possa dar os passos certos, para que a gente vença. Então a gratidão multiplica. Quando você começa a ter gratidão, começa a agradecer pelo pouco que tem, você percebe que isso ali vai aumentando, isso ali vai começando a fazer com que você tenha mais do mesmo. Então, muitas vezes eu percebi que eu estava sendo muito ingrato, estava reclamando demais, e quando eu passei a agradecer, ter aquela gratidão verdadeira mesmo, que vem naturalmente. Então, a gente percebe que a gente tem muito a agradecer, então a gratidão vai multiplicando. E eu percebi que é nas simples coisas,
aqueles pequenos detalhes que a gente passa despercebido, são eles que a gente precisa começar a agradecer. Eu comecei a agradecer pelo lugar que eu tenho, eu comecei a agradecer pela água que eu tenho para tomar banho, para fazer o alimento, para tomar. Então eu percebi que é uma coisa simples que muitas vezes passa despercebido, muitas vezes a gente nem agradece, focando e preocupado com o que não tem. Então a gente começa a agradecer pelo que já tem, você vai percebendo que vai se multiplicando, a gente vai estar realmente mais próximo de tudo aquilo que a gente está querendo. Então a gente foca no que a gente quer, mas não esquece do que já tem, para que isso seja multiplicado. Crenças que criam realidade. Vibre fé, receba oportunidades. Então, as crenças que criam a realidade, elas vai fazer com que a gente saia da nossa vida ali que a gente muitas vezes quer sair, mas a gente com as crenças não consegue ver que tem bloqueios, ver que muitas coisas estão acontecendo. Então, a gente percebe que as nossas crenças criam a nossa realidade. Então, a gente vai começando a colocar crenças mais positivas, encorajadoras, vai tirando aquelas crenças limitantes que muitas vezes está limitando o seu crescimento, está limitando o seu progresso, está limitando você ter mais criatividade. Então a gente percebe o que está fazendo com que eu tenha essas crenças limitantes. Então você percebe que muitas vezes é você pensar: ah, o sucesso não é para mim, ah, será se eu vou conseguir, será se eu sou capaz? Então você vai mudar para que você crie uma realidade diferente. Eu sou capaz de mudar minha realidade, eu sou capaz de alcançar o sucesso, eu sou capaz de ter os meus objetivos concretizados, eu sou capaz de conquistar os meus planos, os meus objetivos. Então você percebe que você vai criando a sua realidade. Vibre fé, receba oportunidade. Quando você vibra fé, aquela certeza que você vai conquistar, que você vai conseguir vencer, que você vai conseguir ultrapassar seus limites, seus bloqueios. Muitas coisas você já venceu por causa que você teve fé em você mesmo, você teve fé em algo maior do que você mesmo. Então isso vai te movendo, você vai vibrando oportunidade, vai recebendo coisas boas. Vibre a fé para que você veja as oportunidades que você vai ganhando. Então muitas vezes a gente fica ali reclamando, fica ali murmurando ou sem ver muitas oportunidades porque falta fé. Então quando a gente tem a fé, eu consigo sair daqui, eu sei que vai ter uma oportunidade para mim conseguir vencer essa escassez na minha mentalidade, na minha vida. Eu vou mudar a mim mesmo dentro, para mim também mudar o meu redor. Eu tenho fé que eu vou conseguir a oportunidade. Você vai começando a receber as oportunidades. Você vai perceber que esteve sempre ali, mas como faltava aquela visão, aquela fé, aquela convicção de que você conseguia vencer, você passou despercebido. Mas quando você começa a vibrar essa fé, quando você começa a vibrar essa certeza, você vai recebendo as oportunidades que você merece, para que você mude a sua realidade, para que você mude você mesmo, para que você mude a sua vida. O que você semeia, você colhe. Então, tudo que nós estamos semeando, nós vamos colher. Então, a gente tem que saber o que a gente está semeando, para que a gente tenha uma colheita produtiva, uma colheita que venha trazer benefícios para a nossa vida. Então, a gente vai olhar ali o que é que eu estou semeando na minha mentalidade, o que eu estou semeando na minha vida profissional, na minha vida cotidiana, para que eu tenha resultados positivos, duradouros no meu futuro, o que eu estou plantando para me colher no meu futuro. Então você vai percebendo que tudo isso vai fazendo com que você vai estar observando os seus pensamentos, plantando mais certeza, mais fé, mais convicção de que vai conseguir. Você vai tendo a gratidão para que você perceba que vai se multiplicando tudo aquilo que você já tem, e você vai tendo mais, e você vai conseguindo vencer tudo isso. Então tenha fé em si mesmo, tenha fé no seu potencial, tenha fé na sua capacidade, busque mais crenças positivas e encorajadoras para você perceber que o mundo ele é abundante, que o mundo tem oportunidades, que você pode sim mudar a sua realidade, você pode sair da vida que você está para ir para a vida que você quer.
Você é capaz de fazer grandes coisas, você é capaz de receber oportunidades que vão mudar a sua vida, tanto financeira como pessoal, como profissional. Então você vai estar percebendo que muitas vezes é os nossos pensamentos, é a autossabotagem, é nós mesmos que estamos sendo o nosso maior inimigo. Então, se eu estou sendo eu o meu maior inimigo, eu começo a perceber qual é a minha autossabotagem, o que está fazendo com que eu tenha essa autossabotagem, qual as crenças limitantes que estão me fazendo não prosseguir, está me bloqueando, qual é os medos que eu tenho que vencer. Então você vai percebendo tudo isso e vai percebendo também, eu estou plantando medo, dúvida, incertezas, eu estou plantando toda a negatividade na minha mentalidade, porque isso está me causando bloqueios, eu estou colhendo bloqueios. Eu tenho que plantar mais fé, mais convicção, para que eu veja o inexplicável acontecendo, para que eu veja o inevitável, para que eu veja que o impossível vai acontecer. O impossível vai fazer com que eu alcance, eu vou ver o impossível acontecer na minha vida.